O herói Vermute e seus 4 companheiros foram até o submundo para subjugar o Rei Demônio. E eles já haviam derrotado 3 dos 5 Rei Demônios. E no caso só faltariam mais 2. E durante o ataque, o grande herói Vermute conseguiu derrotar diversos demônios. E a maga do grupo, que era conhecida como a Sábia Siena, também era bastante poderosa. E depois disso vimos essa freira, que também fazia parte do grupo do herói. E enquanto ela estava tentando usar seu poder da bênção, um demônio estava vindo atacá-la pelas costas. Mas com um simples movimento de machado, ela conseguiu decapitá-lo. E em seguida vimos mais um herói do grupo, que era conhecido como Molon, o corajoso. E por fim vimos o Prota, gritando para o Vermute não ir na frente. E após ele usar sua habilidade com a espada, conseguimos perceber que ele era um ótimo espadachim. Mas seu nome entre todos os outros era o mais esquisito, pois ele era conhecido como Rommel, o estúpido. E também foi dito que o Prota sempre teve inveja do Vermute, pois ele o considerava como seu rival. Mas aparentemente ninguém sabia disso. E quando finalmente aparentava que eles haviam derrotado boa parte dos monstros, o Prota deu um grito, tentando avisar o Vermute que ele estava prestes a ser atacado. Mas então o Prota entrou na frente do ataque e assim protegeu seu amigo. E por causa disso ele acabou tendo seu peito perfurado. Mas então o Vermute não deixou isso barato. E logo após partir para cima do Rei Demônio, ele conseguiu matá-lo facilmente. E após isso os outros heróis saíram correndo para tentar ajudar o Prota. Então o Vermute falou que o Prota não precisava ter protegido ele. E após ele falar isso, o Prota falou que ao menos ia ter uma morte honrosa. E durante seus últimos momentos, o Prota pediu para o Vermute derrotar todos os ex-demônios. Então ele prometeu em seu nome como herói que iria derrotar todos eles. E logo em seguida vimos o Prota muito bravo e falando que ele não havia dito aquilo. Falou também que não importava quantas vezes ele lesse aquilo, ele sempre acabava ficando muito bravo. E que se o autor não fosse anônimo, ele iria procurá-lo até os confins do mundo. E após observar mais um pouco, o Prota se perguntou por que todo mundo era conhecido como o Grande ou a Sábia, mas ele era conhecido como o Estúpido. Então imaginou que quem tinha escrito aquilo foi alguma pessoa que ele tinha metido porrada há 300 anos atrás. E também se perguntou por que Vermute, Siena e seus outros amigos haviam deixado o livro ser escrito daquela forma. Mas então ele falou que não poderia culpá-lo, pois afinal de contas, eles não imaginariam que o Prota viesse reencarnar 300 anos mais tarde. E após olhar para a parede da sua casa, o Prota viu um quadro enorme do antigo herói que na verdade era seu companheiro, e percebeu que ele havia reencarnado como descendente do herói Vermute. E em seguida foi informado que o antigo herói Vermute teve muitas amantes além da sua esposa, e a família que foi reconhecida como a linhagem direta eram descendentes apenas da esposa principal. E mesmo atualmente o Prota tendo o mesmo sobrenome do herói, ele era membro da família da linha colateral, e que antes da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, as linhas colaterais eram proibidas de usarem espadas de verdade e também de treinarem sua mana. E por causa disso o Prota estava treinando apenas com espadas de madeira, mas falou que isso iria acabar hoje, e em seguida disparou diversos ataques com a sua espada e acabou destruindo seu alvo. Então depois disso o pai do Prota apareceu e falou pra ele que ele estava quebrando muito os alvos, e com isso o pai dele deu uma olhada no corpo do Prota e falou que caso tivesse que enfrentar seu filho, provavelmente ele iria perder. E o Prota falou que o alvo só havia quebrado porque quem havia construído ele fez um péssimo trabalho, e disse que eles deveriam trazê-lo até ele para ensiná-lo uma bela lição, mas falou que infelizmente seu pai era muito piedoso. E depois disso o pai do Prota comentou que a cerimônia de continuação de linhagem sanguínea ocorria uma vez a cada 10 anos dentro da família do grande herói, e que na cerimônia, tanto a linhagem direta quanto a linhagem colateral estavam todas as crianças entre 10 e 15 anos na casa principal, e eles competiam entre si para ver quem seria digno de ser chamado de Leon Hair, que passaria a ser no caso da família da linha principal. E após ouvir tudo isso, o Prota ficou muito bravo, pois lembrou que na linha direta, diferente da colateral, podiam treinar usando espadas de verdade e também desenvolver a mana, e falou que no fim de tudo, eles só estavam tentando impedir a linha colateral e usurpar a linha direta, mantendo eles sob supervisão desde muito novo. E após isso, o pai do Prota admitiu que seu filho realmente tinha muito talento, até mesmo o suficiente para questionar se ele realmente era filho dele, mas infelizmente eles não haviam nascido na linha direta, e mesmo o Prota sendo bastante forte, provavelmente ainda não era o suficiente para ele conseguir entrar na linha direta. Então o pai dele implorou e pediu para o Prota não tentar competir com as crianças da linha direta, pois não importava o quanto o Prota fosse talentoso, pois as crianças da linha direta eram muito mais poderosas. Então o Prota falou pro pai dele não se preocupar, mas claramente ele estava mentindo, pois ele pretendia derrotar todas aquelas crianças. E depois disso o pai do Prota falou que na cerimônia de continuação de linhagem iriam ter 3 crianças da linha direta e mais 6 da linha colateral, onde uma das crianças vinha da linha direta e era o filho da primeira esposa, e as outras 2 eram gêmeos da segunda esposa. E falou que também viria mais 2 da linha colateral, e falou que eles tinham uma autoridade relativamente maior que os outros da linha colateral. E enquanto o Prota destruía mais um dos alvos, ele falou que estava pronto para ver o quão bom os descendentes do grande herói Vermute eram. E já no dia seguinte, enquanto o Prota estava indo participar da seleção, lembrou que na sua vida passada, desde muito jovem, ele era bastante habilidoso com a espada e que nunca teve nenhum problema para usá-la. Mas lembrou de um momento onde o antigo herói Vermute havia falado para ele que o Prota era deplorável, pois ele afirmou que o Prota poderia ter ficado muito mais forte se pelo menos ele tivesse tentado mais um pouco. E após ouvir isso, o Prota perguntou para ele se ele não estava enxergando, pois nesse exato momento ele estava tentando ficar mais forte, e falou que mesmo que ele não fosse um gênio igual o Vermute, ao menos ele estava tentando. Mas então o Vermute falou que ele não era gênio e que havia outros na sua família que na verdade eram os verdadeiros gênios. E durante a viagem o Prota também se lembrou que a sua amiga maga havia sido convidada para ser uma das moradoras
exploradoras do Reino Mágico, e que tinha sido eleita a mais nova chefe da Torre Mágica. E já sua amiga freira, que tinha um coração imundo, acabou sendo chamada pelo Império Sagrado de Santidade, e que até hoje existiam algumas escrituras que haviam sido feitas por ela. E seu outro amigo, que foi considerado um grande herói daquela época, conhecido como Corajoso Mollon, inacreditavelmente havia criado seu próprio reino, e que aparentemente todos os seus antigos amigos haviam vivido uma ótima vida. Mas então o Prota se perguntou por que carambolas que o Rei Demônio ainda estava vivo nessa época.